A paz do Senhor Jesus, querido jovem, adolescente, adulto que está aí do outro lado, nos acompanhando nesse programa. Vamos falar no programa Entrevistando aqui no nosso canal. Eu estou muito feliz que no dia de hoje nós temos uma oportunidade muito grande. Nós vamos falar sobre o assunto da graça de Deus. E nós temos como convidado especial nesse quadro o nosso querido pastor William Gutnick, ali diretamente de Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele dispôs de um tempo, achou na agenda dele um tempinho para estar conosco aqui. Nós vamos falar da graça de Deus, que é algo muito importante para que eu e você aprendamos, para sabermos mais sobre o nosso Senhor. E é por isso que nós convidamos ele e eu vou apresentá-lo. Primeiro eu quero agradecer, pastor William Gutnick, pela sua presença aqui. Eu sei que o senhor é muito atarefado e o senhor dispôs de um tempo precioso para estar conosco aqui, nos ensinando, falando sobre esse assunto tão importante que é a graça de Deus. Eu espero que Deus te retribua e abençoe a sua vida por essa grande honra para nós de recebê-lo aqui. Vou apresentar o senhor, fazer uma pequena apresentação, e depois eu vou passar a palavra para o senhor. Amém? William Gutnick é natural de Tupã, no interior de São Paulo. É casado com a irmã Ana Gutnick, pai do Noah, da Sara e da Nádia. É pastor em Los Angeles, na Califórnia. É teólogo formado pela Faetel e pela JW Bible College. É mestre em teologia pela Vision University e em divindade pela Fuller Theological Seminary e é doutorando em ministério pela Master Builder Seminary. É autor também de 2 livros publicados, dentre outros que virão, né, pastor? Ecos da Graça, que é esse aqui que eu tenho comigo, que é uma bênção, eu já quero te indicar, você que não tem ainda, adquira o seu, e Kairos e Cronos. Depois ele vai falar se todos eles estão disponíveis no Amazon, porque eu consegui, graças ao Amazon aqui, consegui ter essa bênção aqui nas minhas mãos. E é uma honra muito grande ouvi-lo, porque apesar de ser um pastor ainda tão novo, tem tanto conhecimento da palavra de Deus, tem a graça de ensinar e passar a palavra do Senhor de uma maneira tão gostosa de ouvir. Eu quero passar a palavra para o Senhor, que o Senhor possa se sentir livre agora para falar aquilo que o Senhor quiser. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui com você. Eu queria, já desde o início, mandar um abraço para você, para o seu esposo e pelo carinho que vocês têm para com a gente, né? A gente se conheceu alguns anos atrás na Flórida e, como a gente falava agora há pouco, o Senhor nos espalhou pelo mundo, né? Vocês estão na Itália, 9 horas de fuso horário da gente aqui. E nós estamos aqui na Califórnia, representando o nosso pastor e o Ministério do Belém na frente da congregação de Los Angeles, né? Que quero mandar um abraço também para o meu pastor Joel, que abriu essa oportunidade, para o pastor Juliano também, quero mandar um Sim, abraço pastor. para ele também, que está aí na Itália, e agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Eu falei para você agora há pouco que eu nunca fui entrevistado por ninguém, nem pela polícia, né? E agora estou tendo essa oportunidade aqui um pouquinho de falar da graça de Deus, né? Que ela me alcançou, né? Eu fui alcançado pela graça de Deus. E poder dar um pequeno testemunho da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, a quem eu quero falar dele em qualquer oportunidade que eu tiver na Glória a minha vida, Deus. né? Falar de Jesus, falar da bênção que ele é para mim, do poder do evangelho que alcançou a minha vida. Amém. O senhor falou do pastor Juliano e eu queria reforçar aqui que ele mandou um grande abraço para o senhor, um carinho muito grande pelo senhor, nosso pastor coordenador aqui na Itália, pastor Juliano Abraão, e junto com a nossa congregação aqui, né, de Cuneo, na cidade de Piemonte, na região de Piemonte, na Itália. Tão distante horário, mas graças a Deus que Deus nos permitiu estarmos juntos, né, conseguimos fazer uma agenda que desse certo. É uma grande honra. Pastor, nós vamos iniciar então, porque o assunto é vasto, né? É, E eu quero já introduzir aqui Me enviaram perguntas, eu selecionei algumas, né? E eu já quero introduzir começando com essa pergunta aqui: o que é a graça de Deus? amém. Essa definição de graça, ela tem a maneira simplificada como as pessoas gostam de dizer, né? Os teólogos gostam de falar, que graça significa favor imerecido, né? A graça significa alguma coisa que alguém fez para você que você não merecia, você não fez por onde,
ou você não devia ter recebido aquilo, porque simplesmente é um ato de amor de alguém para com você. Eu gosto de lembrar, nesse sentido, de que tudo que Deus faz é gracioso, né? Jó vai lembrar, por exemplo, que quem foi que deu para ele primeiro para que ele tivesse que retribuir alguma coisa, né? Então, todos os atos de Deus são atos de graça. Tudo que Deus faz é segundo a sua graça, o seu amor derramado através da graça, né? Agora mesmo a gente estava conversando agora há pouco, né? Agora mesmo quem está ouvindo essa entrevista, quem está ouvindo essa conversa nossa, ela está sendo alcançada pela graça de Deus, porque ela está viva agora. E o que ela fez para estar viva agora, né? Ela nasceu nesse mundo, e como é que ela causou o nascimento dela, né? Eu causei, meus pais causaram o meu nascimento, e dos seus pais, né? E se você vai para trás, onde é que você vai chegar, né? Você comeu hoje, né? E como é que a comida chegou na sua mesa? Eu trabalhei para isso, né? Mas aí você vai, da onde veio essa energia sua para trabalhar e tal, né? O sol cooperou com você hoje, né? O tempo cooperou com você hoje, né? Tanta coisa cooperou com você, e tudo isso ela se resume a um ato inicial de graça de Deus. Tudo que Deus faz é a partir da graça dele, do seu amor derramado através da graça. Amém. E existe alguma forma, a segunda pergunta, para se obter a graça? Existe algo que alguém possa fazer para se obter essa graça? É interessante isso, né? Agora mesmo quem está ouvindo a gente está desfrutando da graça. Eu não me interessa se você é crente, se você não é crente, se você é satanista, se você é ateu, não interessa quem você é. Você está desfrutando da graça agora. Agora mesmo você está desfrutando da graça de Deus. Porque a graça de Deus, e aí os teólogos gostam de dividir entre graça comum e graça salvífica, ou graça especial, a graça de Deus, ela é inerente dele. Os homens que nasceram, eles estão desfrutando da graça de Deus. Você não pode fazer nada para merecer a graça de Deus, porque ela é um favor imerecido. Deus faz isso através do seu infinito amor. O hino da harpa fala: graça, graça, a mim basta a graça de Deus. Na primeira estrofe fala: a graça de Deus revelada em Cristo Jesus nos é dada, pelo Deus de infinito favor. Nós estamos agora desfrutando da graça de Deus porque Deus é um Deus gracioso. Não há nada que nós possamos fazer para receber da graça de Deus. Agora, desfrutar a graça de Deus, aí já é uma outra conversa. Porque para desfrutar a graça de Deus, você só pode desfrutar da graça de Deus na companhia de Deus, através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Receber a graça, você já recebeu, tá aí, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, mas lá na carta que Paulo escreve a Tito, eu acho que é um dos versículos mais interessantes da Bíblia, no começo, que ele fala: olha, eu coloquei você aí em Creta, ô Tito, para você dar jeito nas coisas, viu? Para você pôr em ordem as coisas, ele fala, né? E é verdade que os cretenses aí, como diz o poeta dele, são bestas ruins, ventres preguiçosos, né? E aí ele fala assim: é verdade, eles são mesmo. Eu acho engraçado isso, né? Que ele confirma que os cretenses eram um povo ruim de lidar, né? E é verdade, eles são mesmo, né? Mas ensina eles, fala com eles, né? Que Deus agora mudou a sorte deles, que Deus agora abriu uma porta, né? E aí no versículo 11 do capítulo 2 ele fala assim: olha, Tito, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens podem receber a graça de Deus sem precisar fazer nada, né? Deus já fez por eles. A única coisa que eles precisam agora é, mudando a vida deles, desfrutar da graça. Olha, ensina eles que, deixando a maldade, a concupiscência, agora eles façam veredas santas para a sua vida, né? Que eles tomem veredas santas. Vamos fazer a leitura aqui? Tito, capítulo de número 2, e vai ser bem interessante a gente ler, porque aí a gente vai fazer a citação certinho, porque é muito bonita a maneira que ele fala. Versículo 12 a seguir fala assim: ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo o povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então a graça de Deus, ela vem sem nenhum tipo de artifício nosso.
mas existe uma expectativa depois da graça, para a gente desfrutar da graça. Agora, entendendo que aprendendo do Senhor, a gente vive uma vida sóbria, pura, né? Glória a Porque Deus. Deus vem buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. O exemplo da manifestação da graça na vida de uma pessoa é que ela muda quem ela é. Ela Glória pode a estar Deus. até sendo vítima da graça, mas ela só expressa a graça de Deus na vida dela quando ela muda quem ela é por conta do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Muito interessante. Então, a graça, nós somos, todo ser humano, ele é alvo dessa graça, vamos dizer, como o senhor falou há pouco, vítima dessa graça. Mas para desfrutar essa graça, precisa encontrá-la em Jesus, né? Receber Jesus para desfrutar a graça. Seria esse o caminho? É isso mesmo. E eu gostei dessa expressão que a gente usou agora há pouco, falar sobre vítima, né? Porque a vítima, de vez em quando, a gente fala assim sobre a vítima que ela não teve culpa, né? A vítima, ela recebeu aquilo ali, ela foi atropelada, ela é uma vítima de atropelamento, né? Ela tomou uma facada, ela é uma vítima de uma facada, ela foi assaltada, ela é vítima de assalto, né? A graça encontrou todos os homens são vítimas da graça. Deus fez isso, não pediu opinião de ninguém para manifestar a sua graça, é um favor imerecido. Agora, para desfrutar da graça, para viver a graça na sua abundância, você precisa agora desfrutar com aquele que deu a graça. É por isso que eu gosto do que Davi diz, né? Ele falou assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Olha para a minha vida, né? Davi talvez estava no alto do seu mandato como rei, né? Se é que rei tem mandato, no seu tempo como rei, e olhar em volta dele e falar assim: rapaz, eu sou abençoado, hein? Eu estou cercado de bens, né? Em outro salmo ele fala assim: é o Senhor quem cerca a minha vida de bens, né? Glória a Deus. Aí ele pergunta para si, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aí ele fala assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome no meio do seu povo, na sua santa congregação. A vontade de Davi agora, para desfrutar da graça, era mergulhar nela. Era realmente receber da parte de Deus, né? A gente contava agora há pouco também que como a mãe que quando prepara uma comida, né? Nosso pastor sempre dá esse exemplo, né? Quando a mãe prepara a comida para o filho, qual que é o pagamento dela? Que o filho enjoy, né? Principalmente quando o filho foi embora, já ficou mais velho, né? E agora o filho volta de repente para passar um final de semana na casa da mãe, com a família, tá? A mãe gosta de fazer a comida preferida dele, né? Meu filho vai vir aqui, vai comer aquela comida e vai se alegrar e tal. E se o filho pegar um cenzão na bolsa e falar: tá aqui, mãe, obrigado pelo almoço, a mãe vai ficar ofendida, né? Sim. Como é que a mãe desfruta? Como é que a mãe desfruta daquilo que ela fez, do trabalho dela? É vendo o filho desfrutar daquilo, né? É Glória a vendo o Deus. filho ter aquele tempo de comunhão com ela, comer na frente dela, né? Desfrutar na frente dela, perceber os sabores, lembrar de cada um dos ingredientes que a graça foi formada. Quando a gente desfruta da graça de Deus, a gente se lembra dos ingredientes para que a graça fosse manifestada. E quais são os ingredientes? A santidade de Jesus, a bondade de Jesus, o amor de Jesus, a perseverança de Jesus, né? Esses ingredientes que estão aí para que a graça fosse ser manifestada, ela tem que ser encontrada no paladar do crente que desfruta a graça, né? Quer desfrutar a graça de verdade? Ande direito, vive direito, né? Porque Deus não manifestou a graça para que nós abusássemos da graça. Ele manifestou a graça para que a gente vivesse debaixo da dimensão da graça de Deus, né? Glória a Deus. Então, é interessante. É perceptível, então, quando alguém vive sobre a graça, embaixo da graça do Senhor, desfruta a graça do Senhor, e quando não, né? Porque tem uma mudança de vida. Existe uma mudança, uma transformação nessa pessoa por conta de entender o tamanho dessa graça. Seria mais ou menos. Isso. O pregador Paul Washer, o pastor Maurício, que foi líder dos nossos adolescentes, ele sempre gostava de usar esse enredo do Paul Washer, né? Essa alegoria do Paul Washer, que é um bom pregador americano, né? E o Paul Washer falava o seguinte, que tinha um sujeito da empresa dele que ele mentia muito, mentiroso quanto mais, né?
Acaba todo dia chegava atrasado e inventava uma história nova. E um dia o patrão dele falou assim pra ele, não, amanhã você vai ser demitido. Eu não aguento mais essas suas mentiras e não dá pra você mais continuar fazendo isso. Amanhã eu vou mandar você embora e eu não aguento mais, né? Aí ele falou assim, não faça isso e tal. Bom, tá avisado. No outro dia, adivinha, chegou atrasado de novo. Aí ele falou assim pro patrão, ele já tinha inventado história de tudo quanto é coisa, né? Ele falou, mas olha, não deixa eu ir embora não. Agora foi verdade, aconteceu um negócio e tal comigo. Não, você vai embora. Deixa eu pelo menos contar. E o patrão falou assim, tá bom, só por uma questão de entretenimento me conta o que aconteceu. Aí ele falou assim, olha, eu tava lá pra gente que é de São Paulo, né? Eu tava lá na Castelo Branco e tal, na estrada e vindo pro trabalho. E aí eu percebi que tinha meu pneu furou. E eu parei pra trocar o pneu no meio da Castelo Branco. A hora que eu olhei, no meio da pista tinha um carrinho de bebê. E eu via o bebê chorando dentro do carrinho. E aí eu corri pra tirar o bebê porque tava vindo uma carreta de 18 rodas. Eu só consegui empurrar o carrinho do bebê e a carreta de 18 rodas bateu em mim e me jogou longe, mais de 150 metros. E eu saí rolando no chão. A hora que eu acordei, os bombeiros em volta de mim e tal, não tinha acontecido nada comigo. A única coisa que eu consegui foi levantar, terminar de trocar o pneu e aí vim pro trabalho. Por isso que eu cheguei atrasado. Aí o patrão dele pegou e falou assim, você tá demitido do mesmo jeito. Ele, como assim? Mas eu contei pra você uma história, não tinha como ter chegado no horário. Ele falou assim, você acha que se uma carreta de 18 rodas tivesse atropelado você estaria aqui desse jeito, bonitinho assim, todo pronto pro trabalho, com o cabelo lambido ainda do gel? De jeito nenhum, você tá demitido. Aí o Paul Washer termina dizendo, a graça de Deus na pessoa de Jesus é a carreta de 18 rodas que nos atropelou. É impossível ser atropelado por essa carreta e continuar igual. É verdade. É impossível ser passado por cima pela graça de Deus que expõe os seus pecados e ao mesmo tempo manifesta um perdão sem igual, continuar sendo a mesma pessoa, né? Então... existe uma evidência da graça. Nossa, é muito, muito interessante essa alegoria e muito profunda ao mesmo tempo, né? Pastor, já que o senhor acabou de falar sobre a impossibilidade de uma pessoa ser alcançada pela graça e não mudar, né, não ser transformado, existe, que é uma pergunta aqui, como a pessoa perder essa graça sobre a vida dela, abdicar dessa graça, abandonar a graça, abrir mão da graça, existe essa possibilidade? Sim, de várias formas, inclusive, né? A primeira delas é não recebendo. Não recebendo o favor de Deus. Não recebendo no sentido de que não considerando o que vem de Deus, né? Vivendo a vida toda, sendo vítima da graça comum, sem nunca receber a graça salvífica, né? Tem uma outra história para isso bastante interessante, né? Um sujeito acabou cometendo um homicídio sem... Ele entrou numa briga para defender o pai e tal, e acabou matando uma pessoa por conta disso. E ele foi julgado e preso, e o juiz foi muito duro na sentença e deu para ele uma sentença perpétua e a pena de morte, né? Na verdade, uma sentença perpétua deu para ele, para sempre ele ia ficar preso. E ele estava lá preso, né, chateado e triste por conta da situação dele e tal. E a história dele vazou e o governador ficou sabendo da história dele. E o governador tal chegou diante dele algum tempo depois e falou o seguinte, na verdade a história chegou para o governador e o governador foi interpelado e os seus assessores falaram assim, olha, o senhor podia ir lá e podia perdoar ele, né? Porque o perdão do governador podia tirar essa pessoa da cadeia, né? E a vontade que esse homem tinha era de ver a mãe de novo, né? De estar de novo com a mãe e tal, porque o pai morreu naquela situação, ele acabou matando o cara que veio para cima do pai, mas o pai também acabou falecendo e a mãe dele sentia muita saudade dele e tal, e ele preso em prisão perpétua. E aí o governador pegou e tal, e falou assim, só que vamos fazer um enredo para isso, né? E se vestiu como um pastor. E foi... E chegou na cadeia e tal, falou assim, olha, eu vim falar com você, meu filho e tal. Ele falou, não quero falar com pastor nenhum, não. Eu tô aqui na cadeia, tô abandonado por Deus e tal. Não, mas eu vim aqui, tá com você um tempo e tal. E dentro da Bíblia aqui eu quero dar uma palavra para você. E o governador tinha colocado dentro da Bíblia
a carta de perdão dele. Se você não quer ler a Bíblia aqui comigo, não quero ler nada com o senhor vai embora daqui que eu não quero nada com o senhor. Mas eu tenho uma palavra importante para te dar. Não, eu não quero ouvir nada que o senhor tem. Aliás, o senhor some daqui, quem foi que chamou o senhor aqui? O que o senhor está fazendo aqui? O senhor não está vendo que eu não quero falar com ninguém e tal? E destratou aquele governador vestido de pastor e tal, e por fim ele falou, olha meu filho, infelizmente você perdeu uma grande oportunidade hoje e foi embora, né? Quando ele foi embora, os guardas vieram para ele e falaram assim, rapaz, você é doido. Por quê? Você sabe quem que era aquele pastor? Eu não quero saber quem que era aquele pastor. Aquele pastor era o governador. E ele estava aqui com a carta de soltura sua. Hoje eles iam te soltar. Você ia ficar livre hoje, mas você rejeitou a sua carta de soltura, né? E a história conta depois que todo mundo que ficava preso naquela prisão, e até estava na mesma cela que ele, ouvia a história. Diz que ele era preso não por causa da condenação que ele recebeu, mas por causa da liberdade que ele rejeitou. Uau, forte. Então, tem muita gente na vida andando e está condenado ao inferno, não por causa da condenação ao inferno, mas porque não aceita o perdão que Jesus ministrou na cruz do Calvário para que ele recebesse. Esse perdão, mais uma vez, é imerecido. Ali é manifestada a graça de Deus para nós. Então, em primeiro lugar, que você pode perder a graça de Deus é não desfrutando nela o que Jesus dá. Essa é a primeira maneira que você pode perder a graça de Deus. A segunda é que, mesmo recebendo, depois não andando uma vida que condiz com essa graça recebida, informando que pela primeira vez você também não recebeu isso de maneira completa, né? Os calvinistas aqui têm muito problema com isso, né? Porque fala que uma vez que você declarou o recebimento da graça, a graça é suficiente para que você não caia dela, né? A graça é suficiente, mas a nossa insuficiência de manifestar a graça é suficiente dela. Porque uma vida que recebeu a graça, ela vai demonstrar frutos da graça, né? E em dados momentos da nossa vida, nós demonstramos que nós ainda somos incompletos nessa graça. E aí sim, nós temos a fidelidade do nosso coração e a comunhão com o Espírito Santo de Deus para pedir perdão diante do Senhor. Mas em última instância, o Senhor está olhando o nosso coração e vendo se de verdade a graça de Deus que nós dizemos que recebemos no nosso coração é manifestada na nossa vida. Apesar de a gente entender que aquilo que Calvino queria dizer é que uma vez que você recebe Cristo de verdade, é impossível que agora você deixe ele de lado. A gente tem que também entender o que Armínio expressou na questão de perder a graça, de que a graça manifesta uma vida de santidade. A graça manifesta uma vida de mudança. E se ela não manifesta, é porque ela não foi recebida, né? Ou porque em um momento da vida ela foi negligenciada. Então é possível nós negligenciarmos na vida e cairmos da graça de Deus, ignorarmos a graça de Deus. A própria carta aos Hebreus fala assim, olha, se Deus, no povo do deserto, que ora se arrependia, ora voltava atrás, Deus mostrou para eles que não e aqueles que iam desfrutar a terra prometida iam, e aqueles que não iam morrer no deserto, e um a um foi morrer no deserto. Como é que a gente vai achar que a gente vai alcançar alguma coisa se a gente não nos atentarmos para tão grande salvação? Nós precisamos de ser atento à salvação. E uma vida de atenção à salvação é uma vida que manifesta a graça para que a gente não perca e não caia dela, em nome de Jesus. Como se pudesse usar essa expressão, os efeitos colaterais da graça são totalmente perceptíveis, né? Não tem como esconder, né? Exatamente. Tem, pastor, já estamos caminhando quase para o nosso final, mas existe medida para a graça? Profundidade? Existe uma maneira de medir a graça? Outra pergunta que foi feita. Eu gosto dessa pergunta. A graça, na percepção jurídica, é a coisa mais injusta que existe. Se você fosse falar com um jurista sobre graça, o quê? Ia falar, né, como o pessoal às vezes no Brasil briga com bandido, né? Você vai premiar vagabundo, né? Porque acaba premiando de pessoa que não merece, né? Isso me fez lembrar de uma história, e essa história é verdadeira. Lá na Serra Pelada, na década de 80, né, houve uma ida lá por conta do ouro, né, que tinha na Serra Pelada, no Brasil.
E essa história quem me contou foi uma história verídica. E você sabe que no Brasil, em toda cidade brasileira, tem 3 coisas. Tem 3 coisas em toda cidade brasileira. Uma agência do posto de correio, né? Um Bradesco e uma Assembleia de Deus. Todas têm. Às vezes não tem as 2 primeiras e tem a Assembleia de Deus. A Assembleia vai ter. Todo município vai ter uma Assembleia de Deus. E lá na Serra Pelada, em volta, se tornou ali como é que chama? Uma sociedade paralela ali. Quase uma cidade formada naquele vilarejo ali na Serra Pelada. Se estacionou lá um pastor da Assembleia de Deus para pregar o Evangelho. E o pastor começou a pregar e tal, e começou a ganhar muita gente para Jesus ali na beira da serra, ali na beira do garimpo. E uma pessoa que ele ganhou para Jesus foi um matador de aluguel daquele lugar. Uau. Você imagina. O matador de aluguel veio para Jesus. E aí chegou na época de batismo, né? E você sabe que no Brasil, na época do batismo, principalmente nessa época da história, tinha aquela coisa de confirmação de fé, né? A pessoa ia para frente e afirmava a sua fé diante da igreja para ela poder ser batizada, né? E o rapaz foi, tal, para frente, foi o primeiro, foi o segundo, tal, e era para as pessoas mostrarem, né? Dar um testemunho de fé e tal para poder ir, né? Para poder fazer o batismo naquele final de semana. E chegou a vez do matador de aluguel, falou assim: pastor, não posso ser batizado não. Por quê? Não posso. Por quê? Porque eu não lembro quantos homens eu matei. Eu falei: não, meu amigo, só confessa que você recebeu Jesus, você tinha uma vida pregressa e tal. Não, pastor, diante do que Jesus fez por mim, eu vou aqui falar qualquer coisa? Imagina, não, pastor, se eu não lembrar quantos homens que eu matei, eu não me batizo. Uau. E aí o pastor falou assim: rapaz, não é desse jeito, né? Tentou argumentar com ele que só a sinceridade dele de querer confessar diante do Senhor era suficiente, mas ele estava irredutível. Não, pastor, se eu não lembrar quantos homens matei, eu não vou me batizar. Bom, isso era uma quinta-feira, passou sexta, sábado, de sábado para domingo, umas 3:30 da manhã, a porta do pastor bate. A hora que ele olha assim para fora, é o matador de aluguel. Ele falou: pronto, chegou minha vez, né? O homem aqui ficou bravo, agora veio aqui acabar com a minha vida. A hora que ele abre a porta, o homem estava chorando de alegria. Deu um abraço do pastor, falou: pastor, lembrei, pastor. Tive um sonho essa noite, Deus me mostrou 13 homens caindo, um atrás do outro. Foram 13, pastor, já posso me batizar. Moral da história: o homem que potencialmente mandou 13 pessoas para o inferno ganha direito à vida eterna com Deus mediante a sua confissão. Glória a Deus. E o recebimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Esse é o alcance da graça. Esse é o alcance da graça, né? O favor imerecido, o escândalo da graça, né? Interessante essa palavra que o senhor usou, escândalo, porque realmente na mente humana eu acho que não consegue entender o tamanho dessa graça. É impossível a gente conseguir racionalizar qual a medida da graça de Deus. Ela é imensurável. Pastor, nós estamos caminhando para o final, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor assim. Se o senhor pudesse escolher um personagem da Bíblia para falar sobre a graça de Deus. Aí. Se o senhor pudesse escolher alguém para... São tantos, né? Porque a graça de Deus, ela, como o senhor falou, ela alcança de várias maneiras, de tantas profundidades, é imerecida, não tem como dimensionar. Mas se o senhor pudesse escolher um personagem bíblico para dizer assim, esse me toca pela profundidade da graça que alcançou a vida dele, eu peguei o senhor de surpresa. Quem o senhor poderia citar? Aí você me colocou uma dificuldade muito grande, viu? Porque quando você falava, eu tava pensando aqui, né? O primeiro personagem que dá pra gente falar de graça é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Mas ele é um personagem que eu consigo só imitar, eu não consigo chegar nem perto
né, daquilo quem ele é. E aí eu lembrei de outros 3 personagens com isso, 4 na verdade, né? Davi, a vida de Davi é uma vida de graça manifestada sobre a vida dele, né? Davi é uma pessoa que tem sérios problemas, sérios problemas de conduta. Mas a graça de Deus foi manifestada sobre a vida dele, né? Vez após vez Deus manifestou a sua graça sobre Davi, né? E o perdão que Deus deu a Davi foi diversas vezes imerecido mesmo, né? Todo perdão é imerecido. Mas tem pelo menos uns que fez sacrifício, né? Foi caçar alguma coisa com Deus. Davi recebe de Deus algumas coisas que são antes de qualquer limite, né? Aí você tem Jó, né? Que também percebeu a graça de Deus, o dom da vida, né? Por um fim, depois a gente às vezes fica até com dó de Jó, fala assim, oh Deus, o Senhor fez isso com Jó, né? Mas Jó no final entende, né? Que os intentos de Deus são maiores e que ele já estava desfrutando da graça de Deus. Jó, onde é que você estava quando eu coloquei limite? É a graça de Deus manifestada ali para que Jó entendesse que ele já estava recebendo já muito, já estava recebendo que não merecia, né? A própria vida de Abraão, né? De Noé, Moisés, né? Moisés é chamado por Deus depois de quando tudo acabou, né? Moisés não foi chamado no palácio lá do faraó. Ele foi chamado quando ele estava apacentando as ovelhas do sogro dele. Nem dele as ovelhas eram, né? E aí Deus com graça encontra ele e tal e manifesta. Mas tem um que me pega assim, por conta que ele manifestou uma graça maravilhosa através da vida dele, que é José. Uau, José chega no capítulo 50 ali, principalmente antes ainda, no capítulo 36, 37 de Gênesis, quando ele encontra com os seus irmãos, ele se mostra para os seus irmãos, né? Assim, sou eu, José. Aí ele fala assim, como é que está meu pai? E aí os irmãos ficam tudo com medo e tal. Ele fala, não pasme o coração de vocês. Como é que está meu pai? Aí ele fala assim para ele, Deus mandou uma fome no mundo para juntar a nossa família. Eu falei, como é que é, José? Você está dizendo que você é muito prepotente, né, rapaz? Deus mandou uma fome no mundo por causa da tua família, rapaz. E a graça de Deus é o favor imerecido, né? E aí ele pega e fala assim, vai para o meu pai e fala para ele da minha glória. Ele não disse para os irmãos dele, ele fala assim, vai lá para papai e conta o que vocês fizeram comigo. É verdade. Vai lá pro pai e fala aqui com o jeito que vocês me arrebentaram. Não, vai pro meu pai e conta para ele da minha glória. Esse é um coração de uma pessoa que entendeu a graça de Deus. Glória né? a Deus. Aqueles homens não mereciam nada daquilo. Aqueles homens mereciam que ele fosse preso mesmo, que José tivesse dado conta da vida deles, né? Pelo homicídio que eles tentaram, pela maldade, malignidade, pelo requinte de crueldade. Mas ali José manifesta perdão por conta da graça de Deus, né? O favor imerecido do Senhor. E por fim, na própria vida de José, depois no final, quando ele fala assim, agora, na verdade, Deus fez isso, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em tudo em bem para a conservação de um grande povo sobre a terra. A graça de Deus manifestada. Também ali no final do capítulo 50, quando José está terminando, né, a sua trajetória, eu acho interessante demais porque eles vão enterrar Jacó. Eles vão enterrar Jacó. E aí estão voltando do enterro, né? Estão voltando do enterro e tal, e aí na procissão de volta eles cercam José e falam assim, ô José, na verdade eles mandam primeiro uma pessoa avisar, falam, seus irmãos estão falando que quando o pai, antes de morrer, ele falou que você não visitasse aquilo que eles fizeram, tal, com ele, com você e tal, né? Que você não desse agora, não se vingasse, né? Seus irmãos pediram, porque diz que o seu pai Jacó pediu para que você não fizesse isso, né? Você vai folhear o livro de Gênesis lá, é capaz de Jacó ter morrido sem nunca ter sabido o que esses meninos fizeram com José. Existe uma grande possibilidade de Jacó ter ido para a sepultura sem nunca saber o que foi de verdade que aconteceu com José. A bênção que ele dá sobre José ainda dá para a gente entender um pouquinho disso, né? Os flecheiros lhe acertaram, mas o seu arco foi mais forte, né? Que história que contaram para Jacó. Bom, e aí José começa a chorar, né? Aí eu fico imaginando, porque quando José começou diante, talvez pensaram, o homem ficou com raiva, a gente lembrou, ele já tinha esquecido, a gente lembrou, ele tá com raiva agora da gente, né? Talvez na cabeça deles tinha passado isso.
E aí José manifesta a graça de Deus na vida dele, né? Olha, é bem vindo a mim. José fala assim: eu não estou alienado sobre a minha história. Eu sei o que aconteceu comigo. Eu sei o que eu passei. Eu sei que foi difícil, né? Mas Deus transformou todo esse mal em bem. O favor imerecido de Deus, ele consegue fazer isso. Ele tira o homem do monturo, do meio do lixo, e consegue colocar os seus pés sobre uma rocha e fazer ele assentar sobre os príncipes do seu reino. Glória a Deus. Essa é a graça de Deus. A graça de Deus imerecida, o amor de Deus manifestado, ele faz com que o homem consiga enxergar um momento desse, que ele fala assim: ó, venci, agora quem me viu passar na prova e não me ajudou, né? Quando me vê na bênção vai se arrepender, vou pisar esses caras, não visitará. E quando ele fizer isso, vocês falam o seguinte: olha, pega os meus ossos e levem daqui, não deixe eles aqui não. José é aquele que fala assim, ele entende que a graça de Deus não tem limite. Ela se manifestou na minha vida, mas ela vai continuar se manifestando geração após geração, geração após geração. Deus ainda vai visitar lá na frente e a graça de Deus vai ser manifestada. A única coisa que eu quero que vocês façam é o seguinte: lembre-se que eu falei disso. Lembre-se que eu falei que Deus ainda tinha mais. Lembre-se que eu falei que Deus ainda era mais gracioso. Lembre-se que eu falei que o amor de Deus é ainda mais além daquilo que a gente já tinha experimentado. Né? Essa, para mim, é um dos maiores exemplos aí da graça de Deus. Mas a gente podia passar aqui um bom tempo falando disso e a gente vem igual. Uau, é realmente tremendo, né? José, a história de José é impactante. E ouvir o Senhor falando sobre a graça de Deus esse tempo é tão bom, é tão gostoso. A gente fica querendo mais, mas uma hora tem que chegar aqui o final, né? O nosso programa. E aí eu já quero agradecer ao Senhor pelo seu tempo, por esse momento tão precioso, essa palavra abençoada que o Senhor, essas dúvidas que foram sanadas, que o Senhor trouxe respostas aqui. E quero pedir que o Senhor, Deus, continue te abençoando, Pastor Will, te derramando essa graça, essa unção sobre a sua vida, de ensinar, de falar a palavra do Senhor de uma maneira tão acessível e tão profunda, que sempre foi assim, e graças a Deus continue assim, que Deus continue usando seu ministério profundamente. E eu queria pedir para o Senhor deixar uma mensagem aqui para o jovem adolescente, o adulto, o irmão e irmã que está do outro lado, ouvindo sobre a graça de Deus e que muitas vezes não entendia até então o que era essa graça, né? E o que fazer com essa graça, como desfrutar essa graça. Eu queria que o Senhor deixasse uma mensagem que vier no seu coração para eles, para que a gente possa finalizar aqui o nosso encontro. Amém. Acho que o recado que eu posso deixar para os meus irmãos e pelas minhas irmãs é: desfrute. Desfrute da graça de Deus. Viva sua vida de maneira a desfrutar da graça de Deus. Para você desfrutar da graça de Deus, você não precisa estar no ambiente humano necessário, né? Você pode desfrutar da graça de Deus até no momento de circunstância contrária. Eu posso contar para você um testemunho sobre desfrutar da graça de Deus quando minha filha foi diagnosticada com diabetes tipo 1, alguns meses atrás, né? Um momento muito difícil da nossa família. E eu me lembro que a gente estava saindo para ir para o hospital, minha esposa estava lá no hospital e eu ia trocar com ela para passar a noite com a Sara na UTI. Logo no primeiro dia que ela foi recebida no hospital, com açúcar acima de 600. Né? Os médicos completamente perplexos porque que ela não estava... Ela, em momento algum ela teve convulsão, em momento algum ela esboçou algum problema mais sério de saúde, ela estava chateadinha, triste e tal, pesarosa, clima pesado nela assim, mas a gente nunca jamais imaginava que era um problema desse nível, porque ela não expressava nada disso. Os médicos ficaram muito impressionados pela força dela, mas a gente sabia que era o Senhor. Da ida minha para o hospital, e eu conto isso no meu livro, né, sobre isso aí. Eu entrei no carro e meu filho sentado do lado direito e a minha menorzinha no banco de trás, na cadeirinha, e eu falei assim: agora é hora de clamar, né? Fechei a porta do carro e falei assim: vou aqui arrebentar o céu pedindo para Deus aqui me dar um socorro, né? Amém. E eu coloquei um hino e tal e comecei a adorar a Deus no carro. Comecei a adorar o Senhor e glorificar o nome de Jesus, e Deus me renovou ali de uma forma naquele momento, e
e falava em mistérios com Deus e chorava de alegria, absoluta alegria. Glória a Deus. E eu falei assim pra mim, falei assim, você é maluco. Falei pra mim mesmo, né? Você é maluco, sua filha precisando de ajuda, você em vez de arrebentar o céu pedindo socorro, você vai agradecer, você vai desfrutar e tal. Você não precisa estar no melhor momento para desfrutar da graça de Deus, para viver o ambiente do céu, né? É exatamente por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. E eu cheguei lá no hospital, troquei com a minha esposa, ainda com o olho vermelho de chorar. Meu filho talvez ficou assim, meu pai é doido mesmo, né? Olhando para mim, falou assim, a gente precisando de ajuda aqui, esse homem rindo, feliz da vida. E no outro dia seguinte, um irmão me ligou e me entregou uma palavra. E esse irmão falou assim, você tá onde? Eu falei assim, eu tô no hospital. É mesmo, rapaz, eu vou orar por você então. E começou a orar por mim, e no meio da oração ele me disse assim, Deus me manda dizer para você, Will, que Deus te viu ontem no carro. Glória a Deus. E Deus viu que você não estava imputando culpa sobre Deus, que você estava glorificando o nome de Jesus. Desfrute da graça, Deus está te vendo. Glória a Deus. Desfrute da graça, você tem a companhia de Deus na sua vida, desfrute da graça, meu amigo. Nunca permita que nada fique entre você e desfrutar da presença de Deus na sua vida, e desfrutar da bondade de Deus sobre você. Não permita que nada impeça isso. Não permita que nenhuma circunstância da sua vida impeça isso. E você, meu jovem, que tem amor à palavra de Deus e amor a viver as coisas de Deus, não permita que as intempéries da vida façam de você uma pessoa que preze mais pelo conhecimento do que pela simplicidade da vida. Não permita isso. Eu sei que tem muitos jovens que amam a palavra de Deus e querem desfrutar, querem amanhã ser um pastor, querem amanhã estar servindo no ministério. Seja um ministro que ame a Deus de verdade. Antes de tudo, desfrute de Deus na sua vida. Antes de tudo, desfrute da bondade de Deus. Não se apegue ao tema e se esqueça do autor da palavra, né? Se apegue a Jesus, se apegue ao Senhor e desfrute da graça de Deus. Pelo amor de Deus, se você não lembrar de nada do que eu falei, lembre-se disso. Desfrute da graça de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de terminar, eu queria perguntar para o senhor, esse livro, Ecos da Graça, e o livro Kairos e Cronos, eles estão disponíveis no Amazon em todo mundo, onde tiver? Sim, eles estão disponíveis principalmente nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil ele só está disponível pelo Kindle, né? De maneira eletrônica, mas eles estão disponíveis no mundo todo, no Brasil de maneira eletrônica e nos Estados Unidos tanto de papel quanto também de maneira eletrônica e também na Europa. O Kairos e Cronos, ele está só em inglês. Foi uma obra que a gente fez, terminou no final da nossa faculdade. Era uma matéria que a gente estava mexendo, e aí eu, dessa matéria, trouxe um livro para fora, e por isso que ela acabou ficando em inglês. Ecos da Graça já é um trabalho antigo nosso, que a gente transformou em livro, que foi uma série de estudos no Ministério do Belém, que o nosso pastor deu pra gente a oportunidade de escrever sobre o livro de Salmos. Foram 5 estudos sobre o livro de Salmos, e nesse estudo nasceu um amor, né, no livro de Salmos, e essa minha vontade de falar da graça de Deus, e essa minha expressão de que Deus sempre foi um Deus de graça, justamente é a base para esse livro, né? Deus sempre foi um Deus de graça, e Ecos da Graça, olhando para os Salmos, é a manifestação literária da minha percepção no Senhor sobre a graça de Deus. Amém. Você, irmão, que ainda não tem o seu, aproveite, porque é muito profundo, muito gostoso. O jeito que o senhor fala, tá parecendo que a gente lê e parece que está te ouvindo falar aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, pastor Will. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Que Deus abençoe a sua família, a irmã Ana, os meninos, o Noah, a Sara e a Nádia. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês, a igreja em que o senhor está pastoreando em Los Angeles. E que eu espero que futuramente a gente possa vir falar sobre outros temas também, que com certeza o senhor é um baú de informações. Que Deus continue abençoando. Muito obrigada por tudo, viu? Que Deus continue abençoando você. E eu quero agradecer você também, que está nos acompanhando nessa gravação, que esteve aqui conosco até esse momento. Se inscreva nesse canal. Nós temos testemunhos
temos mais conhecimentos, né, da palavra, estudos que temos pedido ao Senhor para nos ajudar, para abençoar a sua vida. Continue conosco, vem nos próximos vídeos, que Deus te abençoe, a paz do Senhor fica com Deus e tchau, tchau!